Os 10 mandamentos. De acordo com o apóstolo Paulo, a lei do Senhor é santa, justa e boa. Moisés, no capítulo 20, recebe do próprio Deus aquilo que seriam os 10 mandamentos, a lei moral do Senhor, a qual eu e você hoje também nos sujeitamos de acordo com tudo aquilo que Cristo Jesus estabeleceu. O que é que precisamos entender? A lei do Senhor é dividida em 3 etapas. A primeira delas seria o que chamamos de lei moral. A lei moral são justamente esses 10 mandamentos que iremos ler. Depois nós temos as leis cerimoniais, que elas acompanhavam os rituais judaicos e hoje nós cristãos não devemos mais exercê-lo. Todos aqueles sinais eram apenas sombra do que haveria de ser revelado em Cristo Jesus. Assim também nós temos as leis civis. As leis civis é porque Israel era um país, uma nação, e precisava ali normatizar quais seriam os sistemas de punições para os infratores, o que é que seria correto ou não ser feito. Hoje, nós estamos sujeitos às leis do Brasil. Mediante a tudo isso, o que é que hoje eu e você podemos extrair enquanto palavra do Senhor desses 10 mandamentos? Pega a sua Bíblia e vamos ler juntos. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito e da terra de escravidão. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás na casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram, assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Os 10 mandamentos hoje são princípios que devem ser exercidos na vida do cristão. O peso da lei não nos subjuga mais, nós não estamos mais debaixo da coleira da lei, mas nós vivemos o tempo da graça. O perdão foi estabelecido por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas dentro desse contexto de lei, nós encontramos princípios que valorizam a vida, princípios que nos fazem ter qualidade de vida aqui nesta terra. E estes 10 mandamentos estão divididos em alguns blocos. O primeiro deles diz respeito à adoração dedicada exclusivamente ao Senhor. Começa com um preâmbulo dizendo quem é este Deus, o Deus poderoso que tirou aquele povo da terra do Egito. Diante desse Deus, nós não podemos ter outros deuses. A idolatria do mundo antigo dizia respeito a adorar imagens, esculturas, era fazer com que entidades pudessem ocupar este lugar do Senhor. A idolatria moderna tem a ver com os impulsos e desejos do próprio homem, que coloca a sua vontade acima de todas as coisas e assim começa a fabricar os seus próprios ídolos. Tanto a idolatria moderna como a antiga não deve ocupar lugar no coração do cristão. O coração do cristão não pode dividir de maneira alguma a sua adoração.
Meus amados irmãos, na sequência, ele diz que nós devemos adorar apenas a Ele, não podemos fazer imagens e esculturas, e diz que o nome do Senhor não pode ser utilizado de forma vã. Quando eu e você invocamos o nosso Deus de forma vã, ou citamos o seu nome de forma vã, nós estamos reduzindo o caráter de quem Deus é. Nós estamos desdenhando, blasfemando contra o próprio Deus. Eu não estou falando sobre as interjeições que muitas vezes nós usamos, dizendo, ai meu Deus, ô Jesus, ao longo do dia. Não, mas chamar o nome de Deus em vão diz respeito a não dar ao Senhor a glória devida ao seu nome, a desdenhar do nome daquele que é sobre todos os nomes. O texto diz que eu e você também, ainda neste caráter de obediência ao Senhor, deveríamos santificar um dia da semana. Consagrar a Ele, dedicar a Ele o sábado, para que Ele possa ser honrado. 6 dias nós trabalhamos, mas tem um dia que é o princípio do descanso. E esse talvez seja o mais negligenciado por todos nós. Algumas pessoas se apegam ao termo sábado e dizem que tem que ser exatamente o dia de sábado a ser guardado. Outros começaram a tratar o dia de domingo como o dia de descanso, pensando sobre a ressurreição de Cristo Jesus acontecendo numa manhã de domingo. Na verdade, o que precisa ficar muito claro em nossos corações é que o próprio Deus deseja que eu e você estabeleçamos o princípio sabático. Eu e você não somos máquinas, precisamos parar, descansar. Quando nós descansamos, nós honramos e glorificamos ao Senhor. A adoração a Deus está intrínseca ao tempo de descanso. No tempo de descanso, por vezes, nós procuramos tantos entretenimentos que nos causam mais cansaço do que descanso. Porém, o sabático exigido pelo Senhor é aquele que faz com que a adoração seja voltada para o Senhor, que a atenção seja voltada para Ele, que haja uma verdadeira consagração. Dito isso, o Senhor fala sobre o seu zelo. O Senhor deixa claro que Ele é um Deus que castiga os filhos por conta dos pecados dos seus pais, acompanhando até a terceira e quarta geração. Porém, a bondade dele acompanha 1000 gerações. Este Deus é um Deus santo, um Deus zeloso, que requer de mim e de você uma adoração estrita, nada de idolatria, não chamar o seu nome em vão, dedicar uma vida de consagração a Ele. Feito isso, cabe-nos agora aquele bloco que é um relacionamento com a sociedade, começando por honrar os pais acima de tudo, para que tenhamos vida longa sobre a terra, e uma sequência de não furtarás, não matarás, não cobiçarás. Toda essa sequência nos fala sobre um bem-estar social, que deve existir a partir do momento em que cada um dos membros da sociedade não ultrapassem os seus limites, ferindo ao outro. Ele vai estabelecer que a mentira não pode ser uma marca ou falso testemunho, que a violência, todas essas coisas que são conceito básico para qualquer civilização. Se você for em qualquer sociedade e apresentar cada um desses pontos da sequência de não farás e perguntar o que acham, todos irão concordar porque é de forma unânime. Nós não podemos mentir, nós não devemos roubar, nós não devemos matar, não devemos agir cobiçando as coisas do próximo, nem tampouco com um falso testemunho. Diante de tudo isso, nós entendemos que a lei do Senhor verdadeiramente é santa, justa e boa, e antes dessa lei ser escrita nas tábuas da lei que foram entregues a Moisés, elas foram cravadas em nosso coração. Qualquer pessoa em qualquer lugar no mundo tem discernimento a respeito daquilo que é coerente e daquilo que não é coerente. Essa lei nos aproxima do Senhor, não pela força que ela tenha de refrear nossos impulsos carnais, mas de nos fazer vislumbrar um Deus que é santo, um Deus que é justo, um Deus que é bom e que não é conivente com nada daquilo que é errado. O povo fica apavorado com todas aquelas manifestações no Monte Sinai. Os relâmpagos, os trovões, o terremoto, o monte fumegando, fizeram com que aquelas pessoas se afastassem e falassem: Moisés, fala tu mesmo conosco, pois se estivermos aqui para ouvir o Senhor, nós iremos morrer. Diante da apresentação da lei do Senhor, aquelas pessoas reconheceram a sua finitude, a sua corrupção e se renderam ao Senhor. Qual é a minha oração para o dia de hoje?
é que haja uma predisposição em seu coração por viver esses princípios, pois esses princípios te darão qualidade de vida, longevidade, intimidade com Deus e um bom convívio social. Vamos falar com o Senhor. Pai bondoso e querido, obrigado por tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver, ó Pai, cada um desses princípios, não com a força da lei, mas com a graça salvadora que nos estimula a viver uma vida de qualidade e abençoadora aqui nesta sociedade, que nos faz viver uma vida de um coração rendido completamente a Ti, que nos faz emprestarmos os nossos lábios ao Senhor e nunca para a mentira, que na nossa boca, Pai, sempre, sempre possamos render glórias ao Senhor, que nunca o Teu nome venha a ser usado de forma vã, Pai. Ó Deus, nos ensina a descansar em Ti, nos ensina, Senhor, a honrar os nossos familiares e a respeitar o convívio social. Age, Pai, em nosso coração, nos modelando, nos santificando. É no nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo você amanhã às 21h30.